Olá, alunos! Continuando o vídeo anterior, a correção e explicação das atividades aqui do EMAI, quarto ano, sequência 1, atividade 1.4. Davi e Milena estavam escrevendo e lendo números. Davi escreveu 1, 2, 7, 4, 8 e perguntou se Milena sabia lê-lo. Milena respondeu: sei, esse número é 12.748. Davi escreveu um número maior e perguntou: e o número 397560? Milena ficou em dúvida, utilizou o quadro de ordens e classes e escreveu. A importância de vocês conhecerem a ordem e a classe dos números é para poder fazer a leitura de números grandes, números que possuem muitos algarismos. Então, aqui nós temos, recordando o quadro de classes e ordens, nós temos a primeira classe, da direita para a esquerda, classe das unidades simples, que tem a primeira ordem unidade, segunda ordem dezena, terceira ordem centena. Nós temos a segunda classe, que é a classe dos milhares, com a quarta ordem, que é a unidade de milhar, quinta ordem, dezena de milhar, sexta ordem, centena de milhar. E depois nós temos a terceira classe, que é a classe dos milhões, com a sétima, oitava e nona ordem, unidade de milhões, dezena de milhões, centena de milhões. Assim, concluiu que poderia ler esse número como... Ela colocou o número que o Davi falou e ela pôde ler 397.560. Este número está aqui escrito por extenso. 1. Utilize o quadro se achar necessário para ler os números. Então, nesse exercício, se vocês precisarem de auxílio na leitura do número, não conseguir fazer a leitura desse número para poder escrevê-lo por extenso, utilize o quadro de ordem em classe. Vocês vão colocar o número no quadro de ordem. Vamos fazer então a leitura desse número? Então, nós temos aqui o número 35.071, 430.879, 234.598 e o número 50.492. Virando a página 12. Agora aqui nós temos a atividade 1.5. Observe na tabela os dados relativos à população de 10 municípios do estado de São Paulo, de acordo com as estimativas do IBGE para 1º de julho de 2019. Então nós temos nesse quadro o nome de algumas cidades e a estimativa da população para 2019. A. Leia quais são as populações de Guarulhos, Bauru e Fernandópolis. Então, vamos fazer a leitura. Vamos lá. Primeiro, Guarulhos. Que número é esse aqui? Vamos lá. Ele tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ordens. Vamos recordar? Unidade, dezena, centena, unidade de milhar, dezena de milhar, centena de milhar. E nós vamos para o milhões. Temos 3 classes nesse número. Então, aqui é 1.365.899. É a população estimada em Guarulhos no ano de 2019. E o de Bauru? Bauru, aqui nós temos um número formado por 6 ordens. Unidade, dezena, centena, unidade de milhar, dezena de milhar, centena de milhar. Possui 2 classes. Que número é esse? 376.818. E Fernandópolis, nós temos um número formado por 1, 2, 3, 4, 5 ordens. 5 ordens, portanto 2 classes. Que número é esse? 69.116. Na letra B, escreva por extenso o número de habitantes de Itanhaém. Itanhaém, que número é esse? Aqui vocês vão fazer a escrita dele por extenso. Vamos lá, que número é esse? Formado por 6 ordens e 2 classes. 101.816.
É o que vocês vão escrever aqui na letra B. C. Quantas ordens tem o número que indica a população de São Paulo? E quantas classes? Como você lê esse número? Escreva por extenso. Então, vamos aqui, a população de São Paulo. Primeiro está perguntando das ordens. Quantas ordens que tem esse número? Vamos lá. A ordem eu conto por algarismo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Esse número é formado por 8 algarismos. Portanto, ele tem 8 ordens. Unidade, dezena, centena. Unidade, milhar, dezena de milhar, centena de milhar. Unidade de milhões, dezena de milhões. Então, se ele possui esse número de ordens, quantas classes ele possui? É dividida por pontos, ó. 1, 2, 3. 3 classes formando esse número. E como que eu faço a leitura desse número para poder escrevê-lo por extenso? Esse número é 12.176.866, certo? Letra D. Qual dessas cidades tem a população mais próxima de 100 mil? Vamos lá, qual está mais próxima de 100 mil? Que não chegou a 100 mil, aqui passou, essas 3 primeiras. 8 mil, tá longe, né? 90 mil para 100 mil falta... Aqui falta pouco menos de 10. Aqui passou. Então, qual desses números aqui, ó? Qual dessas cidades a população está mais próxima de chegar nos 100 mil? 90.655. É a que está mais próxima. Essa tem menos, essa tem mais, bem menos, menos, e essa passa de 100 mil, né? Então, a que está se aproximando é a cidade de Avaré. É a resposta da letra D. E. Pesquise sobre a estimativa populacional da capital de nosso país para 2019 e compare com a estimativa para a cidade de São Paulo. Em qual dessas duas cidades vivem mais pessoas? Então, está pedindo para pesquisar qual a estimativa populacional da capital do nosso país. Qual é a capital do nosso país? Vocês sabem? A capital do Brasil? Brasília, né? No Distrito Federal. Então, vocês vão pesquisar qual é a estimativa populacional de Brasília para 2019. E depois vocês vão comparar com da cidade de São Paulo, que já está aqui nesse quadro, 12.176. Vocês vão comparar o número da população de Brasília com o número da capital de São Paulo. Após fazer essa comparação, em qual dessas duas cidades vivem mais pessoas? E aí vocês vão perceber qual é o número maior. Pelo número maior, dá para saber qual das duas cidades vivem mais pessoas. Espero que vocês tenham compreendido bem os exercícios feitos. Quem já fez, que tenham corrigido. E é isso aí. Até a próxima aula.